sou Elaine Curiacos e estamos aqui em mais uma Madrugada Astral com um convidado incrível. Se você não me segue ainda, vai lá no Elaine Curiacos no Instagram para você estar acompanhando aqui todas as nossas entrevistas. E hoje, gente, eu trouxe para vocês esse homem incrível, esse homem lindo, maravilhoso, que participou do Casamento às Cegas, que vai estar aqui compartilhando um pouquinho com a gente a experiência dele. Mas não só isso, né? A experiência de vida, ele é um profissional e tudo mais. Então, fica ligado aí que tem muita coisa boa que vocês vão estar com a gente aqui ouvindo e aprendendo também. Boa tarde, seja Obrigado, bem-vindo. obrigado, Que bom que você Elaine. está aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, é um É prazer. sempre bom a gente trocar informações, trocar experiências e entender um pouco mais até desse teu meio, né, que a gente precisa muito dele, Uhum. né? Então acho que é muito importante mesmo, né? Obrigado. Que bacana, obrigada a você. Imagina, é um prazer. Eu queria, antes de mais nada, que você dissesse para gente quem é você, né? Bom, Quem é o Léo? eu sou o Léo, né, do Casamento às Cegas, mas o Leonardo Vicentini, né, dentista de Indaiatuba, pai de 3 filhos, né? E é isso, acho que as pessoas me conhecem um pouco hoje através do programa mesmo, né, e tal, né? Mas eu acredito que nós somos muito mais do que aquilo que aparecemos ali durante alguns flashzinhos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, essa possibilidade de falar um pouco da gente fora daquilo é Isso. muito legal, né? Muito importante também, porque os julgamentos existem, né, em cima de tudo que se expõe, né, Isso. e muitas vezes julgamentos errôneos, né, Sim. baseados em momentos, em segundos Uma ali, imagem que ficou, né? sem realmente ter um conhecimento um pouco maior do ser humano que está ali atrás, né. Isso Então mesmo. esses bate-papos, essas conversas são importantíssimas, eu penso. É, a gente que está fora, a gente vai vendo só pequenos flashes. Então, eles também fazem uma edição Sim, e a gente não conhece bem a pessoa mesmo, você tem toda a razão. exatamente. Então, eu acho que é uma oportunidade aqui do pessoal conhecer melhor a Sim, pessoa que você é, o profissional que você é, independente daquele da televisão, né? com certeza. É, eu sei que você é um dentista bem-sucedido, né? Eu conheço, o meu genro é seu amigo, então a gente já sabe um Exato. pouquinho, né, do quanto você é bom profissional. Mas eu também gostaria de saber um pouquinho, como foi a sua experiência, né? Você acha que valeu a pena participar do reality? Lele, assim, você sabe que eu relutei um pouco, né, para aceitar ir para o reality, né? Eu falei, caramba, eu sou tão reservado, eu sou tão discreto na minha, como a gente fala, né, Uhum, e tal. Mas como é que você foi para um negócio desse, gente, né, numa exposição desse tamanho? Porque, sim, querendo ou não, é, é uma exposição grande, né? Não é um absurdo, mas aonde eu vou agora é, acabam me conhecendo, reconhecendo. né? E aí teve a pressão toda dos meninos em casa, aquela, não, tem que ir, tem que ir. Eu comecei a pensar, falei, gente, acabei de falar para você meio que em off aqui, né? As coisas não aparecem pra gente à toa, eu não acredito muito no acaso, Sim, né? Eu penso que tudo nessa vida tem um porquê e um propósito. E eu acredito também que a gente sempre aprende, sempre, né? Então, primeiro eu fui pro programa porque eu estava sem ninguém mesmo, é um programa de relacionamento, né? Não iria uhum, jamais se eu tivesse com me alguém. relacionando com alguém, né? Então, como eu não estava, eu falei, gente, por que não mesmo, né? Então, fui de coração aberto, fui com o pensamento voltado para, de repente, ter a possibilidade de encontrar alguém mesmo, né? Uhum, E, além disso tudo, é experiência, são histórias para a nossa vida, é mais um capítulo no nosso livro sim, da vida, sim. né? Então, são histórias que eu vou ter para o resto da vida com os meus filhos, com os meus amigos, netos e tudo mais, né? Então, a gente sempre aprende, sempre, né? O que que você acha que ficou de lição por tudo que você passou lá? O que que foi assim mais difícil? O que que você aprendeu depois que você saiu? O mais difícil para a gente mesmo é que assim, a gente vive uma vida muito normal, né, fora desse mundo, né? Uhum, Então é uma realidade um pouco diferente da nossa, né? E aí, levando agora para o experimento realmente, né, é uma situação que nos faz pensar muito na questão toda de será que os relacionamentos eles têm que ser baseados só na imagem, só no visual, só no físico, por exemplo, né?
Porque nós, seres humanos, somos muito isso, né? Muito visual. Para tudo. Não há certo, nem errado, nem bonito, nem feio, eu penso, né? Porque o bonito está no nosso olho, Sim, né? sim. É o que a gente enxerga, né? Sim. O que é bonito para mim pode ser feio para você e vice-versa, Isso. e tudo bem, né? Uhum. Os gostos serem diferentes não querem dizer que você tenha preconceito, ou tenha isso ou aquilo. Não, são gostos diferentes, né? Uhum. Mas isso me fez pensar muito quando eu tive no experimento, assim, gente, o que será que está lá? Será que é o perfil que me agrada? Será que é isso, aquilo outro? Então você já vem com preconceitos Sim. feitos e da nossa vida, porque a gente aqui fora tem isso, né? Uhum. Então, hoje, eu olhando depois de um tempo já de experimento realizado, eu vejo que a gente tem que tentar se policiar muito nesse aspecto e tentar não levar tanto em consideração isso. Eu penso que tudo é um conjunto, né, para efeito de Sim. relacionamento. Não basta só o físico, não basta só o emocional, não basta então, né? É um conjunto, É um né? conjunto, tudo importa, né? Mas eu digo hoje para você com toda a certeza, né? A parte física, por exemplo, externa da pessoa, não mantém nenhum relacionamento. Sim. Né? É muito Não mais mantém. profundo que isso, É né? muito mais. Ele pode no início te manter, mas ele não vai conseguir manter. Isso. Né? Para quem não sabe, quem não assistiu o Casamento às Cegas, eles conversam antes, sem se ver, né? E depois que se entenderam né, e resolvem ficar junto, é que vão se conhecer. Por isso ele está falando tanto da A aparência e gente tal. fica em cabines, né, e só escutando a voz, não podendo dar um piozinho de característica física ou qualquer característica tua que não seja a tua voz e teu estilo de vida. Tudo bem, você pode comentar tal, mas fisicamente você não pode Pode dar dar um um sinal. indício, né? E aí vai mesmo pelo que você sente, né? Aí você vai para um emocional realmente, né? Então, assim, é uma situação que você tem que, lá, o que é o intuito maior? É fazer com que haja uma conexão realmente interior, uma conexão emocional, uma conexão espiritual que seja, né? Sim, Baseado no que a pessoa realmente é, sim. né? Embora seja muito rápido, mas se tenta isso, Uhum. né? Você acha assim que por ser um reality, por se tratar de relacionamento, você acha que mexeu muito com o seu emocional, com algumas feridas do passado, porque você já teve outros Sim. relacionamentos e tal? Eu acho que a questão de maturidade, né? Hoje se fala muito em maturidade e tal, né? Sim. E como esse Casamento às Cegas especificamente foi 50 a mais, Sim. presumia-se, não é, que a Presumia-se. maturidade estivesse para todos, né? Sim. E não foi bem isso que foi E não é demonstrado assim, pelo programa. E aí a gente vê exatamente o que você falou, e não é assim. não é. Não necessariamente a idade é sinônimo de maturidade. Nunca. Né? Existem muitos imaturos mais Jovens, mais velhos e muitos maduros, maduros, mais né, jovens. com maturidade mais nova, pessoas mais novas, né? Mas eu acho que isso é lógico que o experimento ele traz para você alguns gatilhos realmente, né? Isso. Então e todos nós os temos, eu acho. Por mais que você seja esclarecido, eu me considero uma pessoa bem esclarecida, bem definida com os meus pensamentos e vontades e tudo Sim. mais. Me considero uma pessoa madura e com maturidade Uhum. razoavelmente adequada, mas todos nós, eu acredito que em determinados momentos e situações nos levamos a situações passadas, né? E que de repente podem ser gatilhos ou não. Isso. E aí a maturidade, aí ela se apresenta, né? Saber lidar com essas coisas que vão e voltam de repente pra gente é um sinônimo de maturidade. Aí que a gente Saber vai ver se lidar é bem. maduro ou não da maneira Exatamente, como você reage. exatamente. A maturidade eu acho que está em olhar para trás e ver que você passou por certas coisas boas e ruins e saber lidar com elas. Sim. Eu acho que esse é um ponto Bacana. muito importante para dizer de maturidade. Eu acho que assim que não ter medo de olhar para a ferida, para aquilo que doeu Exato. e aprender com o que Exatamente. doeu, né? E não fugir do que dói. A gente fala muito, eu como terapeuta estou sempre dizendo isso, autoconhecimento é a base de tudo. Você Tudo se é conhecer, autoconhecimento. você entender como você funciona, você entender o que aquele relacionamento trouxe de bom e de ruim, o que você precisa aprender com aquele relacionamento, né? E a gente entender que os relacionamentos, por exemplo, que não deram certo,
a gente tem que ter consciência de que, de repente, não deram certo também por uma parcela de culpa tua também, né? Eu diria que nem é culpa, Léo, eu Não, diria que é é responsabilidade. responsabilidade, a responsabilidade também, culpa é verdade, o termo até é incorreto, mas todos os dois ali têm responsabilidade Sim, no que deu 50% certo, cada um. no que deu certo e do que É, não deu, porque é muito fácil de falar, não, não deu porque ela era assim, porque era assim, é. não, não é assim, a gente tem consciência Isso é disso. maturidade. A gente tem Isso é. consciência disso, de que realmente a gente tem uma parcela de responsabilidade Sim, nisso, né? sim. E entender que, você comentou agora há pouco, uma coisa muito importante que eu levo comigo para minha vida sempre, né? A briga sempre, a luta sempre é com a gente mesmo, né? Eu Sim, tá acabei de tudo aqui falar isso dentro. aí, a constante transformação toda não tem a ver com a outra pessoa, mas com você. Sim. Aí, a partir do momento que você consegue, aos poucos, ir se transformando e melhorando, aí você consegue melhorar o teu contorno também, né? Uhum, E fica mais uhum. fácil de você lidar com as situações, Sim. E né? até as pessoas que você atrai são diferentes, né? Porque conforme você amadurece, você também vai atraindo pessoas mais maduras que também estão no Sim, processo, né? sim, sim, Então tudo acontece dentro de nós. Eu sempre falo que 50% cada um é responsável por um relacionamento. sim, E se você toma posse dos seus 50% e procura melhorar a cada dia essa sua parte, o relacionamento tende a amadurecer. E se as duas partes fizerem isso, a tendência de dar mais certo é maior. exato, Agora, exatamente, essa coisa de dar certo ou não dar certo, eu sempre acho que deu certo. De sim, algum jeito, você conheceu uma pessoa, vocês trocaram algo de importante, né? Que foi naquele momento fundamental, cada um dá o que tem é, naquele momento, dentro dos recursos que traz. Talvez exato, se você encontrasse essa mesma pessoa hoje seria diferente, mas naquele momento, cada um deu o que tinha, da forma que pôde. Então, eu acho que sempre dá certo. Se foi 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa. Importa que naquele tempo que vocês conviveram, deu certo. Foi uma troca, foi um aprendizado. sim. Só que deu certo até ali, né? Depois já é outro momento, é outro ciclo da vida. Eu penso um pouco dessa maneira também, né? Porque a pessoa fala não deu certo. Não deu por quê, gente? Né? Exatamente, É, né? Enquanto estava lá, estava bom, não tava estava? bom. Então, como Inclusive é que tem não deu? filhos, né? Exatamente. Então, como é que não deu certo, né? Uhum, Ela só não prosseguiu, né? A sim. situação só não prosseguiu como qualquer outra nossa de vida É fora de um isso. relacionamento. Amizades são assim. Muitas coisas acontecem, trabalho, amizade, um É, monte de coisa, né? isso. Então, você muda de pensamento, você Uhum, evolui ao longo isso. do seu tempo aqui, dessa sua estadia aqui nesse mundo, Isso. né? E aí você acaba tendo realmente que saber que uma coisa boa, uma coisa ruim aparece, outra, e você tem que tirar o proveito dessas situações que vão te acontecendo diariamente, né? Legal, isso é muito bacana, gente. Olha, isso que ele está falando é maturidade. Quando você aprende a tirar proveito daquilo que não deu certo, que deu certo até aquele momento, mas não está mais dando certo. Tirar proveito daquilo que você teve como oportunidade na vida. Porque eu sempre falo assim, Léo, que ou dá certo, ou a gente tem uma vitória, tem uma conquista, ou a gente aprende. Acho que nada na vida é em vão. Como você mesmo falou, surgiu esse reality para mim, eu fui lá, topei, porque precisa ter coragem, né, gente? Não é tão É, fácil. Eu mesma, recentemente, estava também entrando num reality de palestrante. A gente não tem a menor ideia do que vai sim, acontecer, do que vai rolar lá dentro, e não tem ideia também de como a gente vai reagir, porque nós sabemos quem a gente é até certo ponto, mas a gente não sabe no dia a dia ali a outra pessoa, as provocações, tudo que vai acontecer, como a exatamente. gente vai reagir, né? Então, eu acho que primeiro é a coragem. Então, acho que é legal você ter essa percepção que você teve a coragem de ir, teve a coragem de passar por essa exposição, Sim. né? Então, acho que isso já foi um grande aprendizado e levar uma lição aí para sua vida, né? Eu acho que isso também, eu acredito, né, que é um pouco de reflexo de maturidade, eu acho, Sim. né? Porque a gente, quando já tem uma certa bagagem, vamos dizer assim, Uhum. eu acho que não é nem questão de mostrar a coragem, né? Simplesmente o fato de ter a coragem de ir, né? E não se importar muito com o que poderiam dizer ou Ai, falar olha ou que legal. pensar, né? Porque isso eu nunca tive essa preocupação,
né, no que ia ser editado, por exemplo, falando agora, já que nós comentamos de casamento de novo, da coragem de ter ido, né, eu nunca tive muito essa preocupação, o que vai ser editado, o que não vai, você não tem preocupação com a tua imagem? Não, porque eu fui tão eu lá e eu sei muito bem o que eu sou, o que eu quero, né? Quem me conhece sabe como eu sou e como eu ajo, né? Então, isso não me importava muito, né? Então, por isso que eu acho que eu fiquei sempre tranquilo desde o começo e não tive essa preocupação com coragem, enfim, né? Né? Porque é muito fácil quando você tenta ser autêntico e verdadeiro no que você faz, né? Então, facilita muito a vida. Muito. Facilita muito. Então, gente, olha, que bacana isso que ele falou agora, né? Maturidade tem muito a ver com isso. Né? Você não ficar se importando com o que as pessoas vão dizer, vão falar da sua vida, e você ter a certeza de quem você é. Né? Então, olha que legal o que ele falou. Eu fui lá, fui eu. Eu tenho certeza de quem eu sou, e tá tudo bem o que os outros estão achando. Isso é ser você mesmo, isso é ter liberdade para ser você. Será que você que está ouvindo a gente aí, você é livre para ser você mesmo? Você tem essa maturidade de se conhecer e de não se preocupar com as pessoas, mas simplesmente viver a experiência, né? Viver aquela oportunidade que você está tendo. Então, gente, tenho certeza que esse reality lá não deu certo dele sair casado, porque não devia ter nenhuma mulher madura para ele lá. Com essa maturidade, acho que não, porque é muito difícil pessoas maduras assim, que têm essa consciência de quem é, que aprende com as experiências, né? E que realmente tem essa noção de que a gente tem que ter liberdade para viver a nossa vida sem se preocupar, né, com aparências, com o que os outros estão dizendo, ou até mesmo, como você falou lá no começo, escolher alguém não pelo que você está vendo, mas pelo que você está sentindo. Né? Exatamente, né, exatamente. A gente acaba tendo tudo envolvido, né, quando você está com alguém, né? É lógico que os gostos, né, as afinidades, elas têm que existir e tudo mais, né? Mas a gente tem que tentar buscar um algo mais, né, hoje em dia, né? Que é tudo tão vago, né? Tudo tão superficial, né? Então, assim... Tão líquido, né? Hoje eu vejo a dificuldade muito grande nesse sentido, né? Hoje tudo começa e termina em uma semana, não é isso? Então, assim... É líquido demais. É uma confusão emocional, como eu brinco, né? Muito grande, né? Não que a gente não tenha, viu? Veja bem, a gente se imagina maduro, né? A gente tenta agir com maturidade, mas nós também, com certeza, temos nossos calcanhares de Aquiles ali que nos levam à falha, né? Ninguém é perfeito, né? E é saber lidar com isso, né? E isso também é um ponto que existe, né? Então a gente tem que entender que a gente é falho também, que a gente, dentro desse quadro nosso de viver e de tentar ir progredindo, a gente vai aprendendo com coisas boas, com coisas ruins e com pessoas boas e menos boas também do nosso lado, e tirar proveito de cada situação. Né? Eu sempre pensei nisso, né? Tirar proveito sempre de situações também adversas, né? Porque acho que a verdade é essa, a gente só aprende com as situações mais críticas, não tem o que fazer. Ou com as mais inconvenientes, né, por exemplo, né? Eu falo brincando que, ai meu Deus, me dá paciência, por exemplo. Deus não vai te mandar uma pessoa legal do teu lado. Ele vai te mandar uma pessoa que vai te apurrinhar o tempo todo para você testar a sua paciência. Treinar a paciência. É ali que vai ter. Então, é aí que a gente tem que ter um pouquinho de pensamento, né? De ver as coisas por um outro lado. Mesmo sendo difícil a situação, é dali que você tira o proveito. Isso mesmo, olha só que legal, né, gente? Quanta coisa boa ele está aqui trazendo pra gente. Agora, além dele ser esse homem maduro, lindo, né, ser um dentista competente, eu também sei que ele faz um trabalho voluntário maravilhoso, né, numa ONG. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque eu acho que é um trabalho tão lindo. Vocês vão onde ninguém vai muitas vezes, né? Sim, e devolvem o sorriso para quem não sorria há muito tempo. Eu vou resumir um pouco para você. A gente faz parte de uma ONG chamada Por um Sorriso, né? Essa ONG ela presta um atendimento odontológico, médico, nutricional também, para comunidades carentes do Brasil inteiro. A gente vai para o Amazonas, para o Xingu, para o sertão da Bahia, para o Ceará, aqui Serra da Mantiqueira toda, sul de Minas, centro de Minas, né? Então
A ONG, ela basicamente é voltada para a área odontológica, como você falou, de devolver sorrisos e tal, né? Nós temos um lema na ONG que assim, nós não tratamos de dente, nós tratamos de gente, né? Que legal. E isso é o mais importante, né? Eu acho que a pessoa, quando procura lá o atendimento odontológico, nas ações voluntárias, ela vai, lógico, com problemas odontológicos e bucais, né? Mas aí a gente começa a perceber que é muito mais do que isso, né? A pessoa precisa muito mais de um ouvido para poder falar e se manifestar e se sentir reconhecida, né? Dentro de um contexto social, dentro de, né? Coisas que muitas vezes as pessoas nunca tiveram, né? Um reconhecimento, uma valorização do ser humano que elas são, Sim. né? Então, nesse aspecto é muito bom, né? É muito bom. Maravilhoso. Imagine assim, né? Para mim, o sorriso é fundamental. Eu não sei ficar sem sorrir. Mas você imagina assim, uma pessoa que não sorri porque ela não tem dente. E isso a Tem gente vergonha, tem né? muito, né? Muito. Nessas comunidades mais carentes é o que a gente mais vê e é fantástico quando você devolve para ela uma condição de ter uma vida de novo, né? Porque a pessoa às vezes ela chega e fala, Leonardo, eu não conseguia me relacionar há 20 anos, 30 anos por conta disso, Se daquilo. fecha, né? Exatamente. Então você transforma vidas, né? Com certeza por uma situação dessa. Transforma, porque o sorriso tem a ver com autoestima, né? Então, quando a Tem. pessoa consegue sorrir, ela vai se sentir mais bonita, ela vai se Sim, sentir mais aberta, ela vai dar também mais abertura para o outro chegar. sim. Porque uma pessoa que sorri para Tem a você, ver também com ela isso, abre tem a ver portas, também com né? isso, Então, a pessoa também ela acaba tirando aquela barreira que ela criou, Sim, as pessoas chegam mais, muda a muda a vida vida. Muda a vida, completamente. prefeito de relacionamento, já que a gente está nesse tópico É, aqui, mas prefeito de tudo, né? tudo. Trabalho, bem-estar dela, a parte de saúde, né, que é o mais importante também, tudo tem envolvimento com a parte bucal também. Sim, E eu agradeço só a Deus a possibilidade de poder, através da profissão nossa, né, servir, né? levar e servir, poder ajudar ainda Sim. é muito gratificante. Muito. Eu sempre fiz trabalho voluntário na minha vida e eu sempre falo, né, atualmente também continuo fazendo bastante, e eu sempre falo que o trabalho voluntário ele é muito mais para a gente do que para quem a Não, gente os mais faz. necessitados, isso a gente sempre comenta, né? O mais necessitado ali é quem está sendo o que está trabalhando, é o voluntário que está lá. Não é a pessoa que está procurando a gente. Por uma razão que a gente desconhece ainda, né, desse mundo, mas a gente sabe que os mais ali necessitados somos nós, Sim. com certeza, né? E eu acho também assim que, por exemplo, sempre na vida a gente tem uma troca, né? Eu dou, recebo, você me dá, Sim, recebe. Quando você faz um trabalho nesse nível que ele está falando, que eu também faço enquanto fisioterapeuta que eu também sou, a gente vai e a gente se doa sabendo que você não vai receber nada em troca daquela pessoa. sim. Então é uma dedicação total, é um amor incondicional e isso assim parece que preenche tanto a gente que você sai de lá, você vai para levar e quando você vê, você vai para doar e quando você vê, É. você está recebendo, Não, eu falo né? que é assim, é fantástico, né? Você vai para lá, quando você volta, depois de uma semana de trabalho voluntário, você volta outra pessoa. Sim, Você leva mais 15 dias para poder cair na realidade de novo da tua vida ali do dia a dia, né? É, é fantástico o que você consegue, aquilo te revigora de uma tal maneira, né? Que assim, é até muito estranho de se falar, mas o beneficiado foi você, sim. né? Foi você. Então, se Né? você não faz trabalho voluntário, experimente, gente, vale muito a pena. A gente realmente fica muito melhor quando a gente consegue se doar desta forma. A Sim. gente está chegando ao fim, que pena, né? Tão gostoso esse Conversa boa passa bate-papo, rápido, né? passar rápido. Conversa Olha, boa passa rápido. muito bom ter você aqui. Eu queria, nesses últimos minutos aí, que você falasse da sua rede social, que você Sim, deixasse aí uma sim. mensagem final para o nosso público. Tá. As redes sociais, né? O Instagram é Leonardo com 2 Os Vicentini. O TikTok é Leo Vicentini com 2 Is no fim, tá? E é isso. E mensagem final, na verdade, né, assim, é que todos nós tenhamos aí uma consciência, né, de que todos somos muito falhos, né, mas que também temos muitas qualidades e que a gente
deve tentar fazer ao máximo, né, pelo menos a tentativa, né, de transparecer esse nosso lado humano, nosso lado bom, Sim. para todos que estão aí ao nosso redor, né? Porque você seguindo uma conduta adequada com quem está do teu lado, emocionalmente falando, né? Voltando aí com o tema da maturidade, né? Acho que a vida se torna muito mais básica, muito mais leve, mais fácil de se levar, né? É, a maturidade ela é muito legal, né, no fim da história, Sim. porque ela te dá tranquilidade, Sim. né? Tem Então, coisas que já não tem mais e a valor. gente, e a gente quer nessa vida Uhum. tranquilidade. Eu acho que se a gente tivesse que escolher uma palavra para terminar assim, eu acho que é isso. O desejo para todos uma vida tranquila, né? Leve, né, Léo? Leve, exatamente. É isso. É isso aí, gente. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi Ai, meu. adorei te conhecer além da Obrigado. televisão. E olha, gente, eu volto a me afirmar. Ele não casou lá no programa porque realmente acho que não tinha ninguém com essa maturidade, né? Então foi um prazer ter você aqui. Prazer Muito foi, obrigada. Elaine, Foi muito bom a obrigado. gente te conhecer melhor, né? Sim. Além daqueles flashes lá. Dos momentos. Você é uma pessoa incrível, muito obrigada. Eu tenho certeza que você deixou aí um recado importante para todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais. Me segue lá no Instagram, Elaine Curiacos. E deixa lá um recado se você concorda comigo, que ele não casou lá porque realmente ele tem maturidade para. Não dava certo lá, não tinha ninguém com maturidade para estar casando com ele aí. Fica um beijo aí para vocês, gente. Até o próximo. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau.